Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de ciências, hoje com o tema puberdade. E o que é puberdade? A puberdade é um período que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas, no corpo da pessoa. O corpo desenvolve-se fisicamente, tornando-se maduro, e o adolescente fica capaz de gerar filhos, ou seja, é quando o seu corpo está maduro o suficiente para a reprodução. Quando os hormônios, as células de reprodução do corpo estão maduras, preparadas para esse processo. A puberdade, ela não deve ser confundida com adolescência. Então, a palavra puberdade, ela não tem o mesmo significado da palavra adolescência. Vamos ver a diferença entre puberdade e adolescência. A puberdade ocorre somente as mudanças físicas do corpo da pessoa. Mudanças físicas e corporais. Já a adolescência é o período em que ocorre tanto mudanças físicas, como também mudanças psicológicas, e tudo mais. Não ocorrem só as mudanças no corpo físico, mas também na nossa mente, certo? Então, quais são as mudanças que ocorrem, primeiramente, no corpo dos meninos? A fase da puberdade no corpo dos meninos ocorre nesse período da adolescência, A puberdade são as mudanças físicas que ocorre no período da adolescência, que esse período varia entre 12 e 18 anos de idade. Entre 12 e 18 anos é o período em que o jovem está passando por esse processo hormonal, onde que os hormônios de testosterona, no caso o hormônio masculino é o hormônio da testosterona, Ver se eu passo o tracinho melhor aqui. Aqui está a palavra testosterona, que é o hormônio de reprodução da célula reprodutora masculina. Então, essas mudanças elas vão ocorrer no corpo dos meninos de forma semelhante à das meninas, mas um pouco diferente. Eles vão ter pelo nas axilas, crescimento do pênis e dos testículos, mudança na voz, o homem fica com a voz mais grossa, Os meninos começam a mudar de voz, engrossando. Aparece pelos pelo corpo, alteração no suor, O suor fica com um cheiro mais forte, porque existem glândulas nas axilas, que elas produzem o suor, e essas glândulas vão produzir com um odor muito forte, Produção de espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas. Aumento da massa muscular, onde os músculos, essa região do peito e dos braços vão ficar mais forte. E a primeira ejaculação, que é quando os meninos começam a praticar as relações sexuais. E surgimento de espinhas, que é o que tanto incomoda no corpo dos jovens, O aparecimento de espinhas, e acne, que chama. O desenvolvimento do corpo dos meninos, ele ocorre. Primeiro, ele vai aumentando de tamanho, como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Depois vai aparecendo os pelos no corpo, o aumento do pênis. É um processo que ocorre ao longo da vida. Esse período, ele varia entre 12 a 18 anos, que é o período da adolescência. A partir dos 18 anos, essas mudanças elas não vão mais ocorrer, que você está agora na fase adulta. Nas meninas, acontece entre 9 e 13 anos. A fase da adolescência nas meninas, que passa pelo processo de puberdade, é entre 9 e 13 anos. É o desenvolvimento dos hormônios femininos, Que é o estrogênio e progesterona. O que é que ocorre? Quais são as mudanças que ocorrem no corpo das meninas? Então, elas vão aumentar os seios, surgimento de pelos no corpo, na região pubiana, nas axilas.
Eles vão aparecer também espinhas no corpo, o acúmulo de gordura na região do abdômen, que as meninas tanto reclamam, né? Aquela gordurinha localizada. As meninas iniciam o ciclo menstrual, né? Que é onde as células estão maduras, prontas para a reprodução. É onde ocorre o período de menstruação. Aqui também tem todo o processo de maturação do corpo da menina. Nessa imagem nós podemos ver que quando ela é criança ainda não tem os seios, não vai ter pelo na região do pube, né, pubiana, e até que ela fique madura, né, vai aumentando de peso, né, variando de acordo com a idade. Então o peso vai aumentando, né. Aqui a imagem está um pouquinho pequena, mas se vocês verem, dá pra gente, se eu aumentar um pouquinho, pra gente visualizar melhor. Então aqui tem entre 9 e 10 anos, ela pesa em torno de 1,36 m, né, de altura, 12 kg. Entre 11 e 12 anos, ela já tá com 1,49 m, em média, né, com 16 kg. Entre 13 e 14 anos, ela está com 45 kg. Isso é uma média, pessoal, varia de pessoa para pessoa, tá certo, né? É uma média entre o peso e a altura, né? Entre 15 e 16 anos, tá com 1,61 m, né? Que é 161 centímetros. Em média, 56 quilos. E entre 17 e 20 anos, que já é a fase adulta, a mulher geralmente tem 62 quilogramas, né? Que é o fim da puberdade. Então, essas são as mudanças. As preocupações, como elas acontecem nessa fase? São rápidas as mudanças que ocorrem entre a infância e a adolescência. Muitos adolescentes preocupam-se com a rapidez com que o corpo infantil desaparece e surgem as primeiras características do corpo adulto. Então, são mudanças que vão aparecendo no corpo que muitas pessoas se incomodam, né? Como as meninas, vão aparecendo os seios, os pelos na região do corpo. E às vezes isso vai causar uma preocupação, né? Com questão de espinhas, tudo mais. Então isso causa uma certa preocupação nos adolescentes. O desenvolvimento dos órgãos genitais. Em cada indivíduo, o desenvolvimento dos órgãos genitais acontece de maneira diferente. Mas é comum garotos preocupados com o tamanho do pênis, o aumento e o crescimento dos seios. Então, as meninas se preocupam com o tamanho do seio, os meninos com o tamanho do pênis. Fica tudo preocupado com relação a isso. A gente não deve se preocupar com isso, pessoal, porque as mudanças que ocorrem, elas acontecem de forma natural, no período certo que cada coisa vai acontecer. Quais são os cuidados que a gente deve ter nesse período de puberdade? Na puberdade é importante manter alguns cuidados, como manter a higiene pessoal e íntima, né? Principalmente as meninas no período menstrual. Não espremer as espinhas e cravos, deixa que ela seca naturalmente para que sua pele não fique marcada. Fazer uso de absorventes, no caso das meninas, durante a menstruação, né? Porque aí vai manter uma higiene melhor do corpo. Visitar os médicos especialistas no caso de problemas de saúde. Ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, aproveitar bem a hora de sono. Isso é uma questão que muitos adolescentes deixam de dormir, às vezes para ficar em jogos, em computadores, e a noite de sono ela vai manter a nossa mente saudável. Sempre usar camisinha nas relações sexuais, porque vai evitar doenças sexualmente transmissíveis, né? E tudo mais. O amor. Vamos falar agora do amor que acontece nesse período. É um período na adolescência, na puberdade, de descobertas, né? Dos jovens com relação à fase amorosa. É nessa fase que surge o amor e a atração pela outro, né? Pelo outro, pela pessoa que você vai se interessar. O envolvimento entre garotos e garotas se dá por um vínculo afetivo
que será fundamental para a construção de uma relação de confiança e respeito. Em relação amorosa, saudável, é necessário para que o sexo aconteça naturalmente e sem pressões. Então, pessoal, nesse período da adolescência surgem, né, a curiosidade com relação ao amor, com relação à primeira relação sexual, que tem que ter bastante cuidado. Os jovens, eles não podem se relacionar com pessoas sem conhecimento, sem um cuidado, né? Que nas próximas aulas nós vamos falar sobre gravidez na adolescência, de que formas a gente pode se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis. Isso são temas de aulas para os próximos, não temos para as próximas aulas, tá bom? Então, por hoje nós ficamos por aqui com o tema puberdade e as mudanças que ocorrem no corpo dos meninos e meninas durante esse período. Espero que tenha ficado clara a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.